agora sim, né? Já já e para de balançar aqui. Pá. E aí, pessoal, vocês estão me vendo bem agora? Me ouvindo? Me avisa aí se vocês estão me vendo e me ouvindo para eu ir falando com vocês. Quero dar boa noite, Gisélia, Lilian, Laís, Denise, Marleide, Lara, Cláudia, Nananã, quem mais? Leia, ai, que legal. Pessoal, vou dar uns avisinhos aqui. Vocês viram que hoje a gente começa um treinamento, é isso mesmo. Vou entregar muito conteúdo hoje, amanhã e terça, é assim, muito mesmo, tá? Não tô com dó de entregar conteúdo. O que vocês vão pagar por isso? Nada. Nada, absolutamente nada. Presente, né? Faz parte, né, do nosso trabalho de trazer as questões de morte, de luto, né? E desmistificar todos esses tabus, esses embrólios que foram colocando, né, em volta da morte. Isso é uma questão cultural, a gente aprendeu, né, tiveram muitas questões aí. Mas o meu papel é cada vez mais alcançar mais pessoas para que esse medo de morrer, medo da morte, ele diminua e a pessoa consiga viver, né? Viver. Quando tem gente que fala assim, ai, Leda, você fala de morte, de luto, eu falo, não, eu falo de vida. Porque quando a gente está falando de morte, de luto, a gente está falando, na verdade, é de vida. A gente começar a viver, sabendo que sim, a gente vai ali na frente, quando, não sei, essa viagem aí não tem hora marcada, né, de terminar. Então, a gente tem que viver bem até lá. A gente tem que procurar viver cada vez melhor. Então, se a gente percebe que diante da finitude, né, eu posso viver melhor, é isso que a gente quer, né? Levar esse olhar de viver melhor, de ter uma vida mais centrada, assertiva, para quando chegar lá na frente, né, que seja bem lá na frente. Quando chegar lá a hora, a gente olha para trás e fala, que bacana, né? Que legal que eu fiz, que legal que eu deixei. Então, é muito nesse sentido, né, que eu gosto de trazer esse assunto. Tô balançando que eu tô chegando para trás, tá muito perto da minha cara aqui. Bom, gente, então, hoje a gente começa, agora às 19, amanhã é 20h30 aqui no Instagram. Depois, na terça-feira, vai ser às 20h30, mas precisa fazer a inscrição. O link tá na bio, tá? Vai ser uma super mega power aula. E eu também já vou contar uma coisa pra vocês. Na última turma que eu lancei do curso Morte, Perdas e Luto, Entender para Melhor Atender, eu dei um bônus para quem tinha comprado ali no dia do curso e avisei que o curso não estava pronto. Mas ele ficou pronto e na terça-feira eu vou aproveitar para lançar ele também junto com a mega aula. Leda, quem assistir a mega aula tem que comprar o curso? Claro que não! Mas quem assistir a mega aula vai aprender muito, porque eu vou falar muito. E a última aula é: meu paciente tem medo da morte, o que eu faço? Né? Então, daí você já imagina que eu vou entregar informação para vocês, tá? Porque a gente, né, voltando ao que eu disse, a gente quer que mais pessoas tenham entendimento e não precisem sofrer diante da morte, tá bom?
Se vocês quiserem ir fazendo perguntas, né, eu vou tentando aqui dar umas pausinhas e ler, mas senão a gente também pode combinar de fazer no mais pro final da live, né? Que aí eu disparo aqui quando for 7h40, mais ou menos, aí a gente faz pergunta. Combinado? Dá um joinha aí pra mim, se tá tudo ok, se eu posso começar. Posso encher essa live aqui de muito conteúdo. Ó, não tá chegando. Ah, eu também não tinha mexido aqui na barrinha, né? Tá chegando. Então, posso começar? Que maravilha! Então, começando. Bom, o tema de hoje é o que eu preciso saber sobre o medo da morte. Então, primeiro a gente tem que saber um pouquinho sobre o medo, né? A gente tem muitos medos, concordam? Mas o medo, ele é uma questão de sobrevivência, né? Desde lá dos hominhos da caverna, né? Precisava do medo ali para ter a reação de luta e fuga. Né? Todos nós, psicólogos, estudamos isso e muito lá na faculdade. Então, esse medo, ele vem inclusive para proteger a gente. Porque senão a gente faria coisas assim, né? Loucuras. Já tem algumas pessoas que fazem, pula de prédio pro outro, e sobe montanha, e morre montanha abaixo. E se a gente não tivesse o medo, então? Então, o medo, ele é importante para nossa sobrevivência. Esse é um dos pontos principais que a gente precisa saber. Leda, mas então eu vou ter que sofrer com medo? Calma, peraí. Muita calma nessa hora. Primeiro eu quero saber qual é o medo que vocês têm. Qual que é o maior medo? Escreve aqui pra mim que eu vou ler. Qual é o maior medo de vocês? Qualquer coisa. O meu maior medo é escorpião e lacraia. Eu tenho fobia. Ah, e aranha, né? Tudo que tem esse tanto de perna, aquele tanto de trem assim, eu tenho pavor. Então, esses são os meus medos, os maiores medos. E aí, ninguém tem medo? Tá todo mundo sem medo? Cadê? Vocês têm medo de quê, gente? Perder minha filha, de perder pessoas queridas. Perder minha filha, medo de sentir dor. Medo de altura. Gente, eu também tinha. Aliás, ainda tem um restinho. Tá diminuindo. Teve uma época, eu não sei o que aconteceu. Teve uma época que eu não dava conta de subir escada rolante. De tanto medo que eu tava. Na verdade, eu sei. Porque a louca aqui pulou de bungee jump. E teve a história de um primo meu que caiu no shopping de um andar pro outro na escada. Então, eu sei que foi isso que me fez ter medo. Da mãe morrer, de morte, UTI, de chegar na terceira idade totalmente dependente, morrer de acidente de carro, perder entes queridos. Olha só, quantos medos a gente tem, né? Barata. A maioria aqui falou, né? Não sei se é por causa da temática, de não dar conta das coisas. Não sei se é por causa da temática, mas a maioria falou em relação a perder pessoas, o medo. Então, vamos lá. Um dos maiores medos que todos nós, seres humanos, temos é o medo do desconhecido. E nesse medo do desconhecido entra quem? Sim, ela, Dona Morte. E quando a gente tem medo, beleza, é normal ter medo, faz parte da nossa vida, faz parte da condição humana. O que não faz parte, o que não dá, é para viver com medo o tempo todo. Então, eu ter medo para me proteger
beleza, 100% importante e eu preciso mesmo. Mas agora, se esse medo é persistente, se a minha vida toda eu fico com medo, tudo que eu faço eu tô pensando que eu vou morrer, aí já não é medo, né? Aí a gente já passa para outra questão. Não é medo mais, já provavelmente já é uma fobia. Então, é importante a gente saber que medo é parte da vida, faz bem, às vezes impulsiona a gente, né? A velha história do tá com medo, vai com medo, mas faz, né? E é assim, a gente vai com medo, mas a gente pode aprender a lidar com esse medo, né? Mas quando o medo é exagerado, né? Quando a gente vive com medo, aí já não é bom. E de onde vem o medo da morte? Bom, tem várias possibilidades, mas uma das mais fortes é a questão do desconhecido, da incerteza, porque a gente não sabe como é que é morrer, porque ninguém veio me contar. Ainda não, e eu não quero que venha. Por favor, se tiver alguma coisa, fica por lá. Então a gente não sabe como é que é morrer. E não tem especialidade, né? Ninguém experiente em morrer. Não tem. Então a gente não sabe ali o que vai acontecer. Uma outra questão que pode, né, aumentar esse medo da morte, trazer esse medo da morte, é o medo de sofrer. Teve muita gente aqui que colocou, né, medo de sofrer, medo do acidente de carro. Então, esse medo de sofrer, por exemplo, afogamento, mortes violentas, tudo isso faz com que a gente fique com mais medo. E isso tá por aí, né, à torta e à direita. Além desse medo de sofrer, uma outra questão que aí choveu aqui é medo de deixar as pessoas que ama. E por isso, né, nesse contexto de deixar as pessoas que ama, tem várias questões. Uma delas é, será que eu tô deixando a pessoa desamparada, né? Medo de deixar a pessoa desamparada e ela não dar conta do recado, não saber o que tem que fazer. Medo... Deu uma paradinha aí, né? Ó, voltou. Então, eu não falei nada na hora que escureceu, tá? Se escureceu aí pra vocês, eu fiquei em silêncio. Então, a preocupação de deixar essas pessoas desamparadas, vamos supor que tenha um filho, uma filha que é mais dependente, ou uma mãe, né? Única filha, né? Então eu tenho medo de morrer e deixar minha mãe. Quem vai cuidar? Não tem ninguém para cuidar. Então, isso também traz sofrimento, aumenta o medo da morte. E uma outra questão é medo de não saber por que viveu. O que é isso, Lida? Medo de chegar lá na frente e não ter tido um propósito de vida. Ah, minha vida passou e eu não fiz nada. O que eu deixei? O que eu tô deixando? Qual que é meu legado? Então, isso também é um medo muito comum nessas questões do medo da morte. E o medo da morte, ele pode paralisar, né? Que aí já é uma questão de fobia. Gente, nós estamos com um delay aqui. Aqui vocês estão falando que travou, mas já destravou. Porque tá com delay. Bom, acho que agora voltou. Então, vamos lá. Então, a fobia é diferente do medo.
tá? A fobia é diferente. Deixa eu ver se eu consigo uma forma aqui de parar de cair tanto. Amanhã vai trocar a fiação dessa internet, porque não é fibra, né? Mas enfim, vamos ver se agora para de cair. Então, eu tava falando ali do medo excessivo, do medo que paralisa, que é a fobia. E o medo também, como eu disse lá no comecinho, ele pode impulsionar a gente, né? Ele pode fazer com que a gente encontre motivos, né, para ir atrás das coisas, né? Então esse medo pode alavancar a nossa vida de uma forma melhor. E outra coisa que é muito comum e que afeta, às vezes a gente nem percebe, mas que afeta demais essa questão do medo da morte. Gente, aqui pra mim não tá travado, eu não sei se é o delay. Tá travando muito. Deixa eu ver aqui se eu troco a internet. Vamos ver agora. Troquei a internet aqui, vamos ver se melhora. Se não, eu tiro o Wi-Fi e deixo no meu celular mesmo, tá? Bom, então, a gente percebe uma outra questão que agrava, vamos dizer assim, mesmo que a gente às vezes não perceba, a questão do medo da morte, que é a morte que está invadindo a nossa vida o tempo todo. Como assim? A morte invade. Como? Nas ruas, a gente vê muita violência. A gente vê nas ruas muita violência, muitos acidentes. Tem casos, né? Igual o rapaz que foi agredido nos Estados Unidos, né? Agredido e morto na frente de um monte de gente, né? E tem gente que fica filmando. Aqui em Goiânia, São Paulo, Rio, todo lugar tem, né? Quantas notícias a gente vê que mostra o momento dos tiros, o momento da facada, o momento de tudo. A gente presencia quase todos os dias a morte. A gente presencia, mas a gente às vezes não se dá conta que a gente tá vivendo esse momento aí constante com a morte. Ainda mais agora, nesse momento de corona, né? Que ele veio para fazer um estrago no mundo. Então, os meios de comunicação, né? Rede social, igual, por exemplo, tem um acidente e a pessoa passou, filmou, ela sai disparando mensagem para Deus e o mundo. Esse WhatsApp, Telegram, Instagram, tudo tá ali borbulhando a dor do outro, a morte estampada, né? E a gente vê, assim, coisas horrendas e as pessoas compartilhando. Não é maldade. A gente sabe que não é, né? Mas, assim, é que tá ficando muito comum, é normal morrer. Mas aí a morte chega perto da gente, não, aí já não é normal. Opa, peraí, você fica pra lá. Reda daqui, né? E não é bem assim. Então, a gente tem vivido muito esses momentos, né, de tá ali comendo, almoçando na frente da televisão, jantando na frente da televisão. Quando você vê, tem um esquartejado daqui, outra esfaqueada dali, o outro pendurado não sei da onde. Então, a gente tá convivendo com a morte, e a morte violenta, né? As guerras, massacres, tudo isso. Agora pensa, a gente vê sempre isso na televisão. A gente, aqui, psicólogo, que fica muito tempo trabalhando. Aí a gente imagina uma pessoa
que é dona de casa, ou é o dono de casa, que faz o serviço em casa e que assiste muito televisão. Todos os dias assistindo isso. De duas, uma. Ou ele vai estar nem aí, né? Porque aí tá a questão da banalização, né? Da naturalização da morte. Ou então vai aumentar ainda mais o medo, vai aumentar o pânico ali, aí vai chegar até o pânico, né? Vai a fobia, vai o pânico. E muitas vezes é difícil de diagnosticar quando é a fobia, tá? Não é fácil, porque pode confundir com outras patologias. Bom, e apesar dessa morte estar presente o tempo todo, a gente não fala da morte. A gente não fala. E aí, por exemplo, o médico, quando vai fazer um atestado que a pessoa morreu, como é que chama o atestado? É atestado de morte? Atestado de óbito. O uso de termo técnico. Também os apelidos da morte. Gente, vamos combinar. Chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado. Mas vamos lá, eu quero saber um pouquinho do que vocês... Quais vocês conhecem? O computador dá reflexo. Acho que a morte está banalizada, principalmente agora. Muitas pessoas morrendo por Covid e as pessoas aglomerando. É isso mesmo. Eu vou lendo aqui para vocês me responderem. Ai, que horror! Está repetindo o mesmo trecho como o disco arranhado. Bom, mas passou. Passou. Agora eu acho que vai ficar tudo bem. Descansou é um dos apelidos. Partiu daqui para melhor. Fez a passagem. Que mais? Vocês já ouviram falar da Tia Celeste? Tem a Tia Celeste. É um hospital em São Paulo. Eu não lembro o nome do hospital. Mas na ala de cuidado, acho que é na ala de cuidados paliativos mesmo. Não vou afirmar, não. Eles falam que a Tia Celeste levou, né? A Tia Celeste veio e levou. Foi, faleceu, bateu a bota, a caçuleta, bateu as caçuletas, foi pra terra dos pés junto, está numa melhor. Será? Passou dessa pra melhor? E será que passou dessa pra melhor? Sei lá. Então, bora lá. Virou estrelinha. Essa é assim, né? O must. Para as crianças é sempre assim. Vovô, vovó, papai, mamãe virou estrelinha. Né? E isso não é legal. Bom, então, a morte, ela tá ali o tempo todo e ela não é falada, né? É engraçado porque ela tá na nossa frente, mas a gente não fala da morte. No consultório eu vejo assim, os pacientes mesmo, eles não falam. Eles não falam. E os próprios psicólogos, quando eu converso, porque faleceu, porque não, porque veio a óbito. Gente, eu acho essa expressão tão feia, mas enfim, né? É a expressão que a medicina usa, não só a medicina, acho que vários outros, mas é uma expressão feia, né? Veio a óbito. E aí eu fico perguntando, né? A morte, ela ocupa algum lugar na sua vida? Qual é o lugar que a morte ocupa na sua vida? Por que eu tô te perguntando isso? Porque quando você for atender um paciente que tem medo da morte, você tem que saber de como é para você esse assunto. De que lugar você tá falando. De que lugar a morte, ela tá sentada do seu lado, ela não quero nem ver, tá longe de mim, não ouço, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É igual a música. Então, é muito importante a gente olhar, sim, para nossa vida e olhar para a morte.
tá? Enquanto não pensando assim, eu não posso viver porque eu vou morrer. Não, muito pelo contrário, você vai viver, né? Você vai aproveitar, vai curtir, mas lembrando que uma hora isso vai acabar. Quando a gente vai numa festa muito legal, aquela festa assim que a gente vira à noite, ou show, ou balado, enfim, e que acaba, a gente não fica, né, querendo mais? Então, a gente tem que aproveitar a vida sim, querendo sempre mais, porque quando chegar lá na frente não vai dar. A gente às vezes pode até querer, mas não tem como voltar, né? Já ficou lá para trás. Então, o medo, né, inclusive o medo da morte, é um medo que a gente aprende, tá? Mas assim, a gente não aprende a morrer, né? A gente, como eu disse lá no começo, o medo é aprendido, mas a gente não aprende a morrer. Mas tem outras formas que nós aprendemos sobre o medo de morrer. Como? Uma das coisas que a gente fala é como é que a gente fala para criança, especialmente, ou aqui eu vou falar não da religião, mas de religião, tá? Um pouquinho. Por quê? Porque justamente a religião prega, né? Não sou contra nada nem ninguém, tá? Tenho as minhas crenças e ponto. Então, não levem para o lado pessoal, não levem para esse lado, tá? Que a gente está fazendo uma reflexão de como isso tudo foi acontecendo, né? Lá atrás teve muita questão da igreja, a influência da igreja, a gente sabe o quanto a igreja influenciou. Então, e aí eu não tô falando de uma religião só, tá? Quando eu falar igreja, religião, eu tô abarcando todas, a espiritualidade de cada um. Então fala que se a criança for teimosa, por exemplo, ela vai pro inferno. Ou então vai pro céu, né? Aí tem o purgatório. Mas você vai arder no fogo do inferno. Não é assim que a gente ouve também? Então, o que tá mostrando pra gente? Né? Tem o limbo, tem o purgatório, tem vários locais aí que se fala que depois que o corpo aqui morre, existe um espírito, uma alma que vai para determinado lugar. Não estou questionando a crença de ninguém, por favor, né? Respeito todas as crenças, cada um tem a sua, né? E aí a gente assim não aprende muito, aliás, não aprende nada, né, lá na infância sobre educação para a morte. Para a vida, a gente até aprende alguma coisinha aí, né? Então a gente aprende muito mais para a vida do que para a morte. A nossa cultura, enquanto sociedade, né, sociedade brasileira, por exemplo, sociedade goiana, cada região tem a sua forma de encarar a morte, de enxergar a morte, de vivenciar a morte. Aqui no Brasil é de um jeito, na Índia é completamente diferente, no Japão é diferente, então cada lugar vivencia de uma maneira. A família também é outro ponto muito importante que a gente aprende o medo ou não ter medo da morte. Para muitas famílias é super natural levar uma criança no cemitério. Para outras, de jeito nenhum. A gente escuta até assim, não pode ir no cemitério, não, porque lá só tem coisa feia. Né? Então quer dizer, a pessoa que morreu agora vira coisa feia. Claro que vira, né? Se a gente for pensar na decomposição do corpo, ok, vira. Mas não é uma coisa linda de ver, né? Mas isso a gente não precisa falar para as crianças assim, né? E a morte, ela foi ensinada pela religião como uma passagem, né? Passagem para uma outra vida. E aí eu quero perguntar para vocês, enquanto eu vou lendo os comentários, que tem o delay, vocês vão me respondendo.
qual que é a morte mais comentada na face da Terra, tá? Qual é a morte que é mais comentada na face da Terra? Tarará. Deixa eu voltar um pouquinho. Foi pra junto de Deus, veio a óbito, é terrível mesmo. Parou de sofrer. Perceber a morte como processo natural do desenvolvimento do ser humano, isso é super importante. Os profissionais de saúde deveriam receber incluído em seus cursos a maneira como dar a notícia. Com certeza. Tive uma paciente que a ansiedade dela vinha do medo da morte. Ela trabalha em um hospital e era difícil imaginar que poderia ir ao hospital ou qualquer um de sua família. Se tem volta numa vida mais difícil também. O suicídio de Cristo, creio que a morte do Senhor Jesus Cristo, Cristo na cruz, Jesus Cristo. Isso mesmo. A morte que foi e que é mais falada foi a de Jesus, né? Foi a de Jesus Cristo. E como é que foi a morte dele? E assim, todos os locais, independente se a pessoa tem religião ou não, como é que é visto, né, essa morte? Agora vamos pensar no homem, tá? Vamos tirar a parte religiosa. Vamos pensar nesse homem, Jesus. Nesse homem, tá? Agora que a gente não está falando de um ser de luz, né? De uma divindade, de um Deus. A gente está falando de um homem. Como é que foi a morte desse homem? Extremamente sofrida, extremamente dolorosa. E as imagens que a gente vê de Jesus, muitas, né? Assim, especialmente ali da cruz, período de Páscoa, é só de dor, só de tristeza, né? É sangue escorrendo no rosto, nas mãos, é muito sofrido, né? Teve uma vez que eu li que eu recebi um texto, meio que, eu não sei se foi um médico que escreveu, que falava o quanto de sofrimento Jesus teve ali na questão do corpo físico mesmo, né? Então, foi a morte mais sofrida. Então, o que a gente todos os dias vê, né? Que seja na televisão, que seja, sei lá, a gente vai numa loja, tem um crucifixo e com uma imagem, né? Eu não preciso necessariamente ter na minha casa, mas isso está de frente. Então, as pessoas vão entender o quê? Que a morte é sofrida, infelizmente, né? E é claro que aí por trás tem todo um cunho religioso que a gente não desmerece de forma alguma, muito pelo contrário, né? Eu acho que cada um tem sua crença e é muito importante isso e ajuda muito. Inclusive eu tenho eu fiz um vídeo lá no YouTube falando do medo da morte e a questão da religiosidade. Aliás, eu fiz 2. Essa semana eu vou fazer outros. E o outro foi a velhice e o medo da morte. Dá um pulinho lá também no YouTube, aproveita e inscreve lá no canal, tá? Bom, e aí, essa morte de Jesus foi ensinado o quê? Que depois a pessoa vive, né? Ela vive numa outra vida, numa outra dimensão. Então, é ensinado pra gente que a gente vai, sim, para um outro lugar, né? Por esse viés da religião, certo? Então, a gente precisa ver como a cultura, como a gente aprende sobre a morte. A gente aprende que ela é sofrida e dolorida mesmo, né? E aí, claro que a gente vai ficar com medo. Claro que o meu medo vai aumentar. Se eu só vejo violência, igual teve uma época que o pessoal no Rio de Janeiro tava assim, em desespero, porque era tiroteio todos os dias para tudo quanto é lado, né? Guerra de facção, não sei mais o que. Esses tempos atrás, parece que foi no Espírito Santo também, andou um negócio pipocando. Então, a gente está acompanhando isso o tempo todo. E a gente nem se dá conta de que a gente está falando da morte. Mas não é a nossa, né? É a do outro, lá longe de mim.
Mas aí quando chega a morte perto de mim, eu não sei o que fazer. Então, o que a gente precisa entender sobre o medo da morte é essas questões. Que o medo faz parte da vida, que esse medo é aprendido em relação à cultura. Então, nós temos que perguntar tudo isso para o paciente para a gente saber aonde que a gente vai mexer, né? Então, qual é a religião, qual que é a crença dessa pessoa, ela acredita ou não numa vida após a morte, como é que ocorreram mortes, como foram as mortes que ela já teve aí, todas as perdas na vida. Então, a gente precisa entender para poder dar conta de trabalhar esse medo da morte, tá? E aí, agora, eu vou abrir um pouco para perguntas. Aqui. Oi, Bruno. Morte na cruz, Jesus Cristo. Foi a pergunta que eu fiz ali antes, né? Então, olha só. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse assunto do medo da morte e falando sobre a ansiedade e o medo da morte. O que vem primeiro? A ansiedade ou o medo da morte? O que vocês acham? Escreve aqui pra mim. O que vem primeiro? A ansiedade ou o medo da morte? Mas eu não vou contar hoje. Vou contar só amanhã, tá? Vou contar amanhã pra vocês aqui na live. Amanhã a live às 20h30. E, gente, eu tô olhando pra cá porque eu coloquei umas colas aqui, tá? Na terça-feira, a Mega Live tem que fazer a inscrição. A inscrição, o link de inscrição tá na bio. E aí, uma coisa muito importante, coloquem o e-mail corretamente e vai lá no e-mail de vocês e confirma, tá? Olha na caixa do spam, porque às vezes cai no spam e a gente não percebe. E aí não vai chegar o link para vocês da aula. Então, precisa confirmar o e-mail, tá bom? E eu vou contar uma novidade aqui também. Para quem tiver no grupo do Telegram, vai ganhar um e-book hoje, depois da live, um pouquinho mais. Eu vou lá para as 8h30, 9h mais ou menos, eu vou colocar lá no grupo do Telegram um e-book sobre o medo da morte, mas só para quem estiver no Telegram. Leda, mas eu tô no WhatsApp. Então não vai ganhar. Hoje eu coloquei informação no WhatsApp, mas esse presente que eu vou estar dando hoje é para quem está no grupo do Telegram, tá? Leda, mas por que você tá fazendo isso? Que maldade. Não é. É porque senão ficam muitos grupos e a gente fica louca, desesperada. E o Telegram tá facilitando um pouco a vida da gente, né? Que cabem muito mais pessoas. E deixa eu ver aqui o que mais de recado. Acho que é só. Então, tem que inscrever para Mega Live e confirmar o e-mail. Amanhã a gente vai falar o que vem primeiro, se é a ansiedade ou o medo da morte. Tá bem bacana também essa aula, tem muita coisa. E na terça-feira, aí, gente, eu não tenho hora para acabar. E, como eu disse no começo, para quem não tava aqui, na última turma eu prometi um curso de bônus para quem comprasse o curso naquele dia do lançamento e que ganharia o curso Como Intervir no Medo da Morte. E aí, tudo que eu tô falando aqui vai ser muito mais ampliado, mais aprofundado, tá? Mas lembrando, eu vou entregar muito conteúdo para vocês. Na terça-feira, nós vamos falar de atividade, nós vamos falar de recurso, tá? Então, eu não tô com dó de entregar conteúdo. Vocês não fiquem sem papel e caneta, porque
não tem, não sei a questão dos slides, como é que vai ser, tá? Outra coisa, essa live vai ficar disponível até terça-feira, antes da mega aula. E a de amanhã também, tá? Porque às vezes a pessoa chegou no final, ou às vezes não pôde ficar a live toda, precisou sair, né? Ou quem não pôde estar aqui hoje. Então, eu quero ler agora os comentários para responder perguntas, porque nós temos 15 minutos ainda aqui de bate-papo. Então, deixa eu ver aqui. O maior medo perdura em qualquer um, desenvolve ansiedade. O medo da morte, na minha opinião, acredito que seja um medo que perdura em qualquer um, e isso passa a desenvolver ansiedade. Acredito que ambas atuam concomitante. Com quantos anos a criança tem entendimento para receber uma notícia de óbito de um ente querido? Desde sempre, tá? A gente tem que falar. A criança precisa saber, né? Porque cadê a pessoa? Sumiu? Virou estrelinha, pozinho? Não, a gente precisa contar. O entendimento vai muito da questão de qual etapa da infância a criança está. Por exemplo, até ali os 2, quase 3 anos, a criança não tem a mínima noção do que é realmente morte, né? Ela acha que a pessoa saiu e que vai voltar. Então, tem as questões também, a determinada idade, não consegue entender a causa da morte, né? A causalidade ali, questão fisiológica, corpo. Então, depende de cada idade, tá? Mas tem que contar sim. E tem a forma certa de contar. Ah, que legal, ó. Amando o seu curso. Entrei no grupo do Telegram. Deixa eu ver o que mais. Como entro no grupo do Telegram? O grupo do Telegram, no link da bio também tá lá. Tá o grupo do Telegram e a inscrição da aula, tá? Quais são teus livros que eu uso como referência? Tá. Ruth, o que você quer que eu repita? Tá, que eu não sei. Você que perguntou da criança, mas enquanto isso eu vou falando dos livros. Bom, tá tudo lá no consultório, eu não tô com nada aqui. Mas enfim, eu falo mais de autores do que especialmente o nome dos livros. E quem tá lá no canal do Telegram, não, gente, eu já vou contar. Eu vou passar uma lista com os livros que eu mais uso. Lá vai ter livros sobre luto, sobre morte, sobre suicídio, luto infantil. Então, eu vou colocar também esse PDF. Mas não vou colocar hoje, não. Ou coloco? Vocês querem hoje? Se quiser hoje, vamos lá. Quem quer hoje? 2 hoje? Ah, não. Aí... Bom, mas em todo caso, eu vou falar aqui os nomes. Maria Júlia Kovacs, Maria Helena Pereira Franco, Colin Parks, aí tem a teoria do apego, ali tem o Bowlby, tem o Warden. O Warden é um livro que a gente não pode deixar de ler também. Tem sobre muita questão de suicídio, a Karina Fukumitsu, gosto muito do trabalho dela. Bom, esses são os principais, assim, porque a gente precisa ir lá na base, né? Então, esses são os que mais a gente utiliza, tá? Mas lá vai ter o nome dos livros, o livro, tá? E vai ficar fácil lá no PDF. Vocês querem, né? Aham. A notícia para criança, tá? Ruth, é o seguinte... A gente precisa falar sim para a criança. Vai depender da fase que ela está para ela ter o entendimento.
A criança muito pequenininha, ela acha que a pessoa saiu e vai voltar, ali antes dos 2 anos. Dos 3 aos 5, ali mais ou menos, tem o entendimento de que a pessoa dormiu, tá dormindo e que pode acordar. Tipo Branca de Neve, Cinderela. Cinderela não tem isso. A Bela Adormecida. Então acha que pode acordar. E aí então cada fase a gente tem que olhar alguns detalhes aí para saber se essa criança consegue compreender a morte. Mas um jeito que eu gosto muito de falar, assim, para criança pequenininha sabe a formiga? Porque toda criança vai lá e pisa numa formiga, aperta um bichinho, uma borboletinha, um insetinho qualquer. Então, fala, olha, sabe quando você vai lá e pisa na formiga? Ela não para, ela não mexe nunca mais. Então, aconteceu isso com o vovô. Só que foi, por exemplo, sei lá, foi uma doença e é como se a doença tivesse pisado no vovô e o vovô não vai mexer, não vai respirar, a gente não vai ver o vovô mais. Depois que você pisou na formiguinha, você viu ela mais? Não, a formiguinha a gente enterrou, jogou. Aí tem que ter cuidado com a história de jogar no lixo, né? Porque senão vai achar que eles são muito concretos, né? Se a gente falar, jogou meu vô no lixo, não, aí tem que explicar. Põe o vovô numa caixa, chama caixão e vai explicando, tá? É muito importante fazer esse diálogo aí. O tempo do processo de luto varia ou é igual tanto para criança ou para adulto. Qual o tema da live? A de hoje, já vou falar do tempo. A de hoje, o tema é o que eu preciso saber sobre o medo da morte. Amanhã, o que vem primeiro? Medo da morte ou ansiedade. E na terça-feira, meu paciente tem medo da morte. O que eu faço? Tá bom? Cada indivíduo tem o seu tempo. A gente não fala tempo de luto, né? Não fala um tempo de elaboração do luto. Porque cada pessoa tem um vínculo, né? Tem várias questões que influenciam no processo, a forma com que ela aprendeu a perder as coisas. Então, tem muita coisa. E não tem, a criança elabora mais rápido. Não, mas é porque a criança, a gente acha que ela elabora mais rápido porque a criança tem o brincar, né? Vai pra fantasia, vai brincar, mas ali dentro pode ser que ela ainda esteja sofrendo, pode não ter elaborado, até porque ninguém conversa com a criança da morte, né? Ninguém pergunta como é que ela tá. Eu desconheço, raramente tem a história de como é que você tá porque o vovô morreu, como é que você tá porque o papai morreu, porque a mamãe, porque o irmãozinho. Raramente tem isso, né? Acabei de entrar no grupo do Telegram. E para pacientes em estado vegetativo, como lidar? Bom, como lidar de que forma, né? Esse paciente está em casa, esse paciente está no hospital, então a gente precisa saber da história desse paciente. Independente de onde ele esteja, e a família, se for numa UTI, a família não pode ficar perto. Se for em casa, quanto mais a família ficar próximo, melhor, colocar de repente a música que a pessoa gostava, enfim, aproximar. Né? Então, a pessoa está em estado vegetativo, ela que tinha medo da morte ou você que tem medo da morte, você, né? Ou a outra pessoa tem medo da morte desse parente, desse amigo aí que está em estado vegetativo, né? Então, é muito individual. Muito bom, vai ficar salvo. Terezinha vai até terça-feira, antes da mega aula. Tá? Então, vocês têm amanhã o dia todo e terça até ali por volta de umas 7 horas. Aí a gente tira ela do ar. Vamos lá.
No luto, a pessoa pode ter ainda mais medo da morte. Ah, pode, com certeza, né? Porque a morte chegou muito perto, né? Então, a gente começa a pensar na nossa morte ou na morte de outras pessoas, né? Por exemplo, deixa eu só ver as horas aqui, porque senão o trem despenca de uma vez e eu não falo nem oi, tchau, obrigado. Faltam 4 minutos. Esqueci o que eu ia falar. Fiquei preocupada com o horário. Vou voltar aqui nas perguntas para ver se eu lembro. Ana. Ah, tá, lembrei. Ah, querida, eu também. Olha, amanhã tem grupo, hein? 8h30 da manhã. E quinta também tem grupo 7h30. A pessoa, às vezes, está ali, um parente morreu. E a gente fica... às vezes a pessoa até quer, ela fica com medo e às vezes ela até quer morrer também, né? Mas no caso, por exemplo, da minha família, né? Quando a minha mãe morreu, meus pais já eram separados há mais de 20 anos. Eu tenho certeza, ele não falou, mas eu tenho certeza que meu pai ficou com medo de morrer também. E 2 anos depois ele morreu, né? Então, a pessoa acaba tendo medo porque ela entra em contato muito de perto com a morte. Se foi uma morte violenta, é maior ainda, vamos supor, um assalto, alguma coisa, invadir a casa, né, e mataram. Então, todas essas questões vão ser aí tempero agravantes, vamos falar agravantes, né, para o medo da morte aumentar, tá? Então, por isso que a gente tem que ouvir a história de cada pessoa. Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo balaio e falar, ó, faz isso pra todo mundo. Não tem jeito, né? Não tem jeito de colocar todo mundo na mesma caixinha e falar, olha, vai nessa. Todo mundo é assim. Até os caixões são de tamanhos e modelos diferentes. Nem o caixão, nem depois que a gente está morto. 1 minuto. Leda, você sempre entrega muito conteúdo, não perco nada. Ai, obrigada, Elisângela. No caso de pessoas que perdem alguém querido e mesmo sofrendo se isolam totalmente e só querem ficar quietas assistindo filme, escutando música, deve haver a quebra disso ou é o tempo dela? Ah, é o tempo dela. Cada um tem seu tempo. Cada um elabora de um jeito, cada um vivencia de um jeito, tá? A questão é até que ponto, depois de quanto tempo, tá atrapalhando a vida dessa pessoa, né? Tem muitas questões aí que a gente precisa olhar para poder, né, falar, não, isso não tá certo. Não, é o tempo da pessoa, tá? Muito importante. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu amei estar aqui com vocês hoje. E amanhã também vai ter muita coisa legal, né? A história do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E na terça-feira, olha eu querendo chegar à quarta logo. E na terça-feira, aí sim, papel, caneta, tudo que tiver direito para não ter que sair da frente do celular. Porque de terça-feira, provavelmente, ela não ficará salva, tá? Aliás, não ficará disponível. Ah, gente, eu entrei uns 2 minutinhos atrasada. Acho que foi uns 2. Mas, enfim, eu aproveito e vou lendo aqui. Adriana, boa noite também. Ruth, foi muito bom você aqui. Liamar, acho que é Liamar. Gente, se eu ler o nome errado aqui, vocês me perdoem, mas porque é tudo junto, né? Fica difícil de ler.
Leandra, a Leandra falou pra mim que estaria aqui. Gisela, gente, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês, né, pra gente falar desse assunto que não é fácil, mas é possível e é preciso, tá? É preciso pra gente levar um mundo melhor, pra gente ter um mundo melhor, com menos